Então vamos para a palavra de hoje. Nós estamos numa série de pregações da carta de Paulo aos Gálatas. Então hoje vamos continuar. Então Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler aí bastante versículos, até o versículo 11, versículo 1 a 11. Gálatas 1, versículos 1 a 11. Eu vou ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento. O nosso coração tem sede, Senhor, sede da verdade. O nosso novo homem, o nosso homem interior, o nascido de novo, ele tem sede da verdade, e a verdade vem por revelação lá no nosso espírito. Assim abra o nosso entendimento. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então sempre vai ser a mesma pergunta: por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Essa pergunta vai fazer-nos entender a carta inteirinha, porque Paulo vai respondendo esta carta. Por quê? Paulo fundou as igrejas da Galácia. O que Paulo pregou a essas igrejas? Ele pregou o evangelho da graça de Deus, ensinou a respeito do Cristo crucificado, da obra da cruz, do ser chamado na graça de Deus. Então nunca esqueça isso. Nós já lemos isso, vamos ler de novo, né? Porque isso vai para a internet. Então é bom, abra lá em João, no capítulo 1 de João. É bom ler de novo esse texto. Capítulo 1 de João, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora olha essa frase aqui, ó. A graça e a verdade vieram por quem? Por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então João Batista fala, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então a lei, o ministério de Moisés cobriu todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento eles viveram debaixo de lei, mas a graça e a verdade, porque ele fala graça e verdade, vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então com a vinda de Cristo inicia-se uma nova aliança. Inicia-se o período da graça de Deus. A graça é derramada através de Cristo
na vida de todo aquele que crê. Então, o que consiste a graça? O homem é salvo pela graça, não por obras. Nunca esqueça isso. O homem não é salvo porque ele se esforça, porque faz jejum, porque dá alguma oferta, porque sobe monte ou desce de monte. O homem não é salvo por obras. Nenhuma obra do ser humano, por mais boa e religiosa que seja, pode salvá-lo. O que é ser salvo? Alguém que foi tirado da condenação eterna, alguém que foi libertado das prisões, tirado da mão do diabo, liberto das cadeias, e por fim ele vai herdar a vida eterna lá no céu com Jesus Cristo. Então ser salvo é isso, começa aqui na terra a salvação. Cristo me salva, me liberta da mão do diabo, me liberta dos cativeiros, das prisões, dos grilhões, me faz uma nova criação, e por fim eu vou herdar a vida eterna. Então, pela graça, porque Cristo fez na cruz, é que essa salvação se cumpre na minha vida. Por isso que em Efésios 2, 8 em diante diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Aí a pessoa vai perguntar: bom, pelo menos eu produzi a fé. Não, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Até a fé que você teve um dia, para poder ser salvo, crer em Jesus Cristo, é um dom de Deus. Deus que injetou isso no seu coração. Não foi você que produziu, não foi o seu esforço, a tua santidade, mas Deus gerou isso dentro de você pelo Espírito Santo. Então, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo. Você entende isso que eu estou te dizendo? Então Paulo pregou isso para os Gálatas. Paulo pregou a obra da cruz. Mas o que aconteceu? Chegou lá o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É aquele pessoal que acrescenta coisas na vida das pessoas. Olha, para você ser liberto, você tem que pagar preço, fazer campanha, subir no monte, descer do monte, se matar de ficar sem comer. Você tem que ser dizimista, ofertante, você tem que dar uma oferta do tamanho do seu dízimo. Você não pode pôr essa roupa, não pode fazer aqui, não pode cortar a ponta do cabelo que vai para o inferno. Se pôr calça jeans é do diabo. Você tem que ser santo, porque se você não for santo, né? Esse é o pessoal da lei, aquele pessoal que vem e não consegue confiar na obra da cruz. Não consegue entender que a salvação da cruz é perfeita, não tem falha. Então ele vem, a igreja que está debaixo de lei enche as pessoas de coisas, põe um fardo enorme, um jugo enorme, achata elas de obras, para elas serem libertas, serem salvas. E isso, você crê em Cristo, agora ajunta Cristo com esse monte de obras, e isso mas Cristo na cruz é o que vai redundar em salvação. Então você vai ver nos dias de hoje, esse evangelho da lei impregna as pessoas de obras. Faz isso, faz aquilo, dá isso, dá. É o evangelho que pede o tempo todo que as pessoas têm. É o evangelho que enche as pessoas de campanha, de obras, atemoriza as pessoas, não é? Um evangelho que põe as pessoas na mão do diabo, não consegue pregar que Cristo nos libertou do império das trevas de verdade, mas ele vai pregar que você tem demônio o tempo todo, que você está debaixo do poder do diabo o tempo todo, que toda a tua família é encapetada, você tem que fazer campanha por toda a família. Ele vai impregnar você de medo, de julgo, de obras. Ele só prega o Velho Testamento. Então entrou esse pessoal na igreja dos Gálatas e começaram a desvirtuar a cabeça deles para sair da graça e voltar para a lei, para a prática da lei, das obras, se circuncidar, guardar sábado, fazer votos da lei, não é? Fazer tudo aquilo que o pessoal do Velho Testamento fazia o tempo todo.
Então Paulo diz assim: estou admirado, admira-me que vocês estão passando depressa. O que aconteceu com vocês? Paulo não estava presente na igreja para poder defender. Por isso que a função do pastor é defender as ovelhas, custe o que custar, né? Quando você vê uma igreja que o pastor nunca prega, toda hora é um visitante de fora, toda hora é alguém do Rio de Janeiro, é alguém não sei da onde, aí a pessoa vem dar um show, faz aquelas coisas. Quando você vê um pastor que se isenta de ensinar a igreja, e traz, ele mesmo não prega, é alguém que prega o tempo todo, gente famosa o tempo todo, ele mesmo não dá nada para a ovelha. Ele está expondo a igreja dele a um monte de falsas doutrinas, a um monte de ensinamentos errados. Ele está desprotegendo o rebanho, porque tem muita gente que anda por aí, que não pode subir no púlpito, que desvirtua a igreja inteira com coisas erradas. Você acredita nisso ou não? Então, por isso que o pastor tem que proteger o rebanho, ensinar a palavra, cercar, lutar com a verdade. Não é mandar na vida de ninguém, não é controlar a vida de ninguém, não é saber se que RG, telefone, quanto deu, quanto não deu, se é dizimista, se não é isso. Mas é cercar as pessoas com a verdade da palavra de Deus, com o evangelho, para proteger o rebanho. Então Paulo estava ausente, não pôde fazer nada. Aí chegou o pessoal dali e desvirtuou as igrejas dos Gálatas. E Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça, agora estão passando para o outro evangelho, o evangelho da lei, para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então hoje em dia nós estamos vivendo um tempo do evangelho pervertido. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o evangelho misturado, o evangelho do sincretismo. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Aí Paulo recomenda: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, qual a nossa reação para esse evangelho? Seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Olha a expressão de Paulo como é séria. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja o quê? Anátema. Então nós estamos num tempo perigoso, que temos que tomar muito cuidado, prestar atenção, não ouvir qualquer coisa que vem pela televisão, não ouvir qualquer programação de rádio, porque uma boa parte disso está com esse evangelho de perturbação, está com esse evangelho pervertido, misturado. Acrescentou-se ao evangelho um monte de coisas que não tem nada a ver com o evangelho limpo e verdadeiro. Mas continua, depois Paulo fala: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aí ele fala: faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então vamos falar isso hoje. Paulo disse: olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês não é segundo o homem. Então, o que é o evangelho segundo o homem? Então nós vamos trabalhar nessa palavra hoje: sincretismo. O que é sincretismo? O sincretismo no dicionário está assim, ó, é uma fusão de doutrinas diversas e de diversas origens. Então é uma mistura de tudo que tem na religião. Então o sincretismo é isso, ó. Tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de Seixinoe, um pouquinho de pensamento positivo, e ajunta um pouquinho do evangelho. Então torna-se um culto baseado no sincretismo. Tem um pouquinho de cada religião. Então o sincretismo é justamente isso, um pouquinho de cada coisa. Agora, Deus não aceita um culto nesse nível. Deus quer exclusividade, Deus quer um culto puro. O culto a Deus é um culto no Espírito, um culto puro, limpo, um culto de adoração verdadeiro. Então o evangelho do homem é essa mistura de coisas que está invadindo a igreja nos dias de hoje. Então vamos ver um pouquinho no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, quando Deus dá a lei, ele já começa a trabalhar na mente do povo de Israel, para
não trazer nenhum costume religioso de nenhum povo pagão que vivia em volta deles. Então, logo nos mandamentos, nós já encontramos Deus trabalhando na mente do povo da velha aliança, preparando o povo para não se misturar com outros cultos, com outros deuses. Então vamos lá, Êxodo capítulo 20. Nós vamos encontrar os 10 mandamentos. O primeiro mandamento que Deus dá ali. Abra aí a sua Bíblia, né? Êxodo 20. E a partir do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Olha como Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então Deus lembra: olha, eu tirei vocês do lugar da escravidão, a terra do Egito, da casa de servidão. Foi eu que tirei. Naturalmente Deus sabe que eles vão lembrar do mar vermelho se abrindo, eles vão lembrar do maná que caía do céu, eles vão lembrar das pragas que Deus fez cair sobre o Egito e acabou com a nação egípcia inteirinha. Eles vão lembrar de todos os milagres extraordinários que Deus fez a favor deles para tirá-los da terra do Egito. Deus sabe disso. Então Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, primeiro mandamento que ele dá para o povo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, e que visito, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho até a terceira geração, terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o primeiro mandamento: vocês não podem ter outros deuses diante de vocês, vocês não podem se misturar com outras práticas de outros deuses. Você não pode se prostrar diante dessas coisas. Vocês não podem adorar. Eu sou um Deus zeloso. Vocês não podem ter nenhum outro culto religioso diante de mim, a não ser aquilo que eu determino para que vocês façam. Então Deus, se você for ver o Velho Testamento, quando eles iam entrar nas nações, Deus mandava destruir tudo e dizia assim: vocês não têm que trazer nenhuma prática religiosa desses povos que estão em volta de vocês, porque Deus queria um culto exclusivo. Vamos ver outro texto aqui, lá em 1 Reis, capítulo 16. Você vai um pouquinho para frente, vai passar Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, né? Vai indo lá para frente, até chegar lá em 1º e 2º Reis. Mas 1º Reis, eu sei que você vai ter dificuldade para achar esse 1º Reis aí, mas vai devagarinho. No capítulo 16 nós vamos ver, você conhece muito bem aquela história do profeta Elias, que ele matou os 450 profetas de Baal, né? Você conhece muito bem isso, né? Caiu fogo do céu. Mas por que esses profetas de Baal? O que eles estavam fazendo no meio da nação de Israel? Porque eles estavam lá e o povo de Israel estavam tendo um culto misturado com profetas de Baal? Porque um rei, esse rei Acabe, se casou com essa mulher Jezabel. Então vamos ler aqui no capítulo 16 de 1 Reis, versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, Israel, de Onri sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor
Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Até aí tá bom. Então, esse rei, o que ele fez? Ao invés de ele preservar o culto, um culto limpo a Deus direto, ele se casou com Jezabel, que era uma feiticeira. Ele foi se prostrar diante de Baal, que era um deus estranho, e construiu um templo para Baal lá em Samaria. Fez um poste ídolo. O que é o poste ídolo? Aquelas coisas grandes que tem o ídolo na ponta, lá em cima, para que todo o povo de Israel se contaminasse com Deus estranho. O que aconteceu com a nação? A nação foi enfraquecida, a nação se prostituiu com deuses estranhos, né? A ponto de Elias orar assim: ó Deus, fiquei eu sozinho, tira a minha vida. Aí Deus falou: não, Elias, reservei mais 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Então o que aconteceu nesse tempo? Eles perderam a direção de culto a Deus, o culto verdadeiro, o culto limpo. Introduziram o Baal no meio da nação, e o povo começou a ter uma fé misturada com costumes de deuses estranhos. A nação toda ficou enfraquecida, até que chegou aquele ponto que Deus levantou Elias e matou 450 profetas de Baal. Então, se você for ver várias passagens do Velho Testamento, Deus não admite uma mistura no culto do Velho Testamento. Deus não admitia que o povo dele se misturasse com outras práticas religiosas. Deus preservava um culto puro e santo a Ele. Mas em todo o tempo o povo de Israel se misturou e trouxe coisas estranhas para o meio do culto a Deus. Então o sincretismo é justamente isso, meus irmãos. É misturar coisas de deuses estranhos e trazer isso para a casa de Deus. E misturar e propagar essas coisas. Aí você vai ver um culto feito numa igreja evangélica. Tem um pouquinho de feitiço, um pouquinho de macumba, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do espiritismo, né? E depois, glória a Jesus, maravilhoso, e está tudo bem. Vocês estão entendendo o que é o sincretismo ou não? Então o que é? É pegar um pouquinho, vou falar em linguagem bem simples, é pegar um pouquinho da macumba, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do espiritismo, né? E trazer isso para dentro da igreja evangélica. E juntar com algumas coisas de Jesus e ficar pregando e falando esse tipo de coisa. Isso é o sincretismo. Por isso, fuja de qualquer igreja que você veja essas marcas sendo praticadas no meio do culto. Fuja. Então, vamos trabalhar um pouquinho nessas coisas aqui, né? Lá vou eu falar aquilo que você não gosta. Um dia desses eu vi uma reportagem assim: venha tomar um banho de descarrego. Onde é que se faz descarrego? Não é na macumba, né? E nesse folheto, nessa propaganda está assim, ó: tomar o banho de descarrego, né? Com 7 elementos que vão compor esse banho. Quais são os 7 elementos? Olha lá: sal grosso, arruda, né? Enxofre, nardo, óleo, água do Rio Jordão e o sangue do cordeiro. Então a pessoa vai lá, ou ela vai levar para casa um saco plástico que vai tomar um banho de descarrego. Presta atenção, meus irmãos, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é macumba. Essa palavra descarrego é macumba. Banho na macumba é o banho com a água do abobo, uma água fedida lá que a pessoa toma banho. Então isso é evangelho de homem. Olha o sincretismo. Uma igreja que se diz evangélica fica propagando um tal de banho de descarrego. Então a pessoa vai tomar um banho daquilo, vai descarregar. Primeiro ela já está encapetada o tempo todo. Depois ela vai tomar um banho com aqueles 7 elementos e vai passar um banho de descarrego. Isso é evangelho? Você viu alguma vez Paulo praticando esse tipo de coisa? Então isso é o sincretismo, são coisas que estão sendo introduzidas na igreja. Quando eu era criança, naquele tempo não tinha televisão, a gente tinha uns 5 anos. Estava começando a televisão, tinha um vizinho que tinha. Mas todo dia às 6 horas da tarde, era a reza da Nossa Senhora. Quem lembra isso? Tinha um padre no rádio. Aí tocava o sino, tem, né?
Então o que esse padre fazia? 6 horas da tarde. Quem riu é porque ouviu. Põe um copo com água em cima do seu radinho aí, não é? E todo mundo punha, que ficava lá, tá aquela coisa sempre igual, né? Era 6 horas. Isso se fazia há 50 e poucos anos atrás. Mas o que você vê no dia de hoje? A mesma coisa. A pessoa vem na televisão, agora põe o seu copo com água, põe um copo com água lá no púlpito, põe aí em cima do rádio, na televisão. Aquela água vai fazer algum benefício? Bom, pode fazer para os rins. Quem não bebe muita água vai, né, vai tomar aquela água, vai limpar o estômago. É bom tomar bastante água. Mas o que tem aquela água? Deus energizou aquela água? Não. Mas, no entanto, essa prática entrou na igreja, tudo agora. Quando eu ia na igreja católica, que eu vim do catolicismo, eu pegava aquela água benta, ela não tinha uma coisinha assim, que tinha uma água assim, né, batia na mão assim, né? De vez em quando eu era criança, uma lambidinha para saber que gosto tinha. Aí passava aquilo ali. Aí uma vez veio aquele padre jogando, ele pegava um negócio, jogava uns pinguinhos de água para benzer todo mundo. A minha irmã tinha um problema na vista, caiu na vista dela. Ai, quem sabe você vai enxergar? Nunca enxergou. Né? Era água benta. Mas agora isso tem enfiado, esse negócio de beber água tem enfiado no meio da igreja. Toda a mídia forte, no final tem um pastor que está lá para mandar beber um copo com água. Isso vem do catolicismo. Você sabe que os espíritas, eles energizam água e mandam as pessoas tomar para que se haja cura. Você sabia disso? Também vem do espiritismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é o sincretismo, é o culto a Deus estranho, a coisa estranha sendo introduzida no meio da igreja. Sim ou não? Você está vendo isso com seus próprios olhos? Então, Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus quer um culto puro, fundamentado na palavra de Deus, uma adoração no Espírito, ainda que essas pessoas falam que isso é de Deus. Não é de Deus, é o sincretismo, é a maldição que está entrando no meio da igreja. Né? E, meu irmão, eu falo isso direto para você. Olha, vem aqui que no final do trabalho você vai levar uma rosinha orada. O que essa rosinha vai fazer? Primeiro malta na tua casa. Estou falando assim porque vai na internet. Vocês não sabem o efeito que faz isso na internet. Leva essa rosinha. Um dia eu estou entrando na farmácia ali, acho que já contei para vocês. Aí eu parei assim. Aí tinha 3 senhoras na porta da farmácia, drogaria São Paulo, ali na Guapira. Com aquela rosinha, olhei para a rosinha da mão dela, estava assim, ó, velha, né? Acertei. Velha, a rosinha morta, acho que nem se cortar a ponta, pôr na água tem mais jeito para aquilo. E do lado tinha um lugar que se distribui rosinha orada. Agora pense um pouquinho nisso, meus irmãos. O que foi passado para aquela rosinha? Que tem alguma coisa sobrenatural que vai pôr na casa e vai chupar os demônios que estão na sua casa. Então a pessoa acredita que a casa dela está cheia de demônio, que a rosinha vai ter jeito. Onde que você vê esse negócio de rosa? Vai lá para a praia, né, nessa época dessa santa do mar. Vai lá, você vai ver quanta rosa, quanta coisa que eles dão ali. Então, esse negócio de rosinha ungido, isso é sincretismo, isso é macumba. Isso não é o evangelho, mas no entanto está sendo propagado e um monte de gente vai fazendo a mesma coisa. Você entende isso ou não? E o óleo ungido, você vê as pessoas vêm aqui que tem um óleo da unção, o óleo da unção, eu vou te ungir e você vai recuperar tudo que você perdeu, o óleo da unção que vai te prosperar. Onde está isso na Bíblia? Você vai falar, mas Tiago, pastor, Tiago mandou, o que ele diz? Vamos abrir lá em Tiago para você ver. Vamos lá, Tiago, capítulo 5. Vamos lá, vem logo depois de Hebreus. Capítulo 5, ele diz assim, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? O que nós devemos fazer? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração do quê? Da fé. E esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido o pecado, serão perdoados. Primeiro, quem tem autoridade para usar óleo? Os presbíteros, o pastor, os presbíteros da igreja, né? Agora o óleo está sendo usado para quê? Para um doente, Então, oram sobre ele, ungindo com óleo, né? E a oração, o que vai levantar o enfermo? É o óleo ou a oração da fé? A oração da fé levantará o enfermo. É a fé, a oração da fé. Não é o óleo que é especial. O óleo, esse monte de unção com óleo para um monte de coisa, isso não existe, isso é invenção. Mas no entanto você vê, né? Óleo disso, óleo daquilo, passa óleo na parede, passa óleo no carro, passa óleo na porta, passa óleo na cabeça, passa óleo na roupa, passa óleo no documento. Virou um feitiço isso é sincretismo. Não tem mais nenhuma passagem do Novo Testamento que mostra que o óleo foi aplicado para qualquer outra coisa. O óleo foi aplicado na parábola do bom samaritano, que os salteadores roubaram ele, machucaram ele, aí veio o bom samaritano, pôs óleo nas feridas como um remédio, nada mais que isso. Mas no entanto você vê um monte de invenção que vem pela televisão. Olha, vou ungir todos para serem prósperos, vou ungir todos. Inventaram um monte de unção. A única autorização de óleo é isso aqui, para quem está doente. E nem é o óleo que levanta a pessoa quando está doente. Quem que levanta? É a oração? É a oração da fé. É a oração da fé. Agora eu vou brigar com você. Você já teve em culto que a pessoa roda que nem um preto velho? Você já viu isso? E vai falar que aquilo é o poder de Deus. Não, tem que falar isso, gente. Tem cultos que é um verdadeiro centro de macumba. Pessoa roda, bate cabeça, dá pernada, voa, roda, chuta cadeira. Vamos falar assim, está cheio do poder de Deus. Que poder de Deus? Aí a pessoa sai da igreja, não fala de Jesus para ninguém. São os cultos feiticeiros, né? A pessoa quer um Deus na carne, e na carne tem uma obra chamada feitiçaria. Então a pessoa quer tremer, rodar de cabeça para baixo, quer gritar, faz assim, e bufa, né? E chia, e bate pé no chão, e faz aquela coisa toda, e grita. Quando você vai ver, não serviu para nada. É um culto feiticeiro, novo, explanação da palavra. Não se ensinou nada. A pessoa, do jeito que entrou vazia, sai vazia. Então nós estamos vendo o quê? Essas coisas crescendo, envolvendo multidões, né? Então o que é o sincretismo? É trazer essa mistura de religiões para dentro da igreja e levar o povo a praticar, falando do nome de Jesus, querendo adorar a Deus, mas repleto de práticas de outras religiões que não tem nada a ver, com o Evangelho. Agora, só para você ter em mente, vamos lá em João capítulo 4. João capítulo 4, onde Jesus falou com aquela mulher samaritana. É muito bom saber disso, para que tenha na mente que adoração a Deus é no Espírito, né? Capítulo 4, a mulher samaritana. Vamos ler aqui bastante. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Então, olha, Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então quem são esses samaritanos? O judeu não podia casar com povos de outra raça. Eles tinham que casar entre eles mesmos, isso era de acordo com a lei. Só que os samaritanos eram uma mistura de judeus com povos de outras raças. Então o judeu legítimo abominava os samaritanos, não gostava dos samaritanos. Eles não se comunicavam porque os samaritanos não eram um povo puro, era uma mistura de judeu com outros. Então eles queimavam, eles não gostavam dos samaritanos, não se comunicavam. Foi por isso que a mulher disse: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Continua a leitura. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Replicou ela: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Isso é revelação. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Agora presta atenção. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para aí. Então, o nosso relacionamento com Deus é em espírito. O que Deus quer é que nós o adoremos em espírito, de dentro de nós para Deus. É um culto com inteligência, com razão. Um culto que não se contamina com macumba, com feitiçaria, com catolicismo, com idolatria. É um culto puro a Deus. Um culto fundamentado nas Escrituras. Mas o que você vê hoje? A macumba está dentro da igreja, sal grosso dentro da igreja, água disso, água daquilo, óleo disso, chavinho orada, tijolinho orado, tudo que é coisa orada, inventada. Você vê as pessoas subindo num monte, um galão de água, fazendo aquele sacrifício, aquela ladainha toda, aquela novela toda, porque sabe que o povo é fraco. O brasileiro tem uma tendência à idolatria, né? E vai acreditar numa parafernália dizendo que vai orar por uma água num monte e vai resolver o problema de todo mundo. Então Deus não aceita um culto misturado. Deus não aceita a vela acesa, Deus não aceita a água benta, Deus não aceita a idolatria. Tudo isso é uma mistura, mas que nós vemos que isso está invadindo a igreja, o sincretismo está invadindo a igreja. Então nós temos que lutar pela verdade, não se envolver com nada nessas coisas, preservar a pureza do evangelho, ainda que sejamos falhos, mas não se envolver com nada dessas coisas. Por quê? Porque isso é o quê? É o sincretismo. Então Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem como? Em espírito, não é uma coisa visível.
Não é uma coisa, uma questão emocional, se bem que a adoração pode emocionar. Não é coisa palpável, material, inanimada. Deus quer uma adoração no Espírito, uma comunicação no Espírito. Esse é um culto a Deus com uma mente renovada, fundamentada principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança. É isso que Deus quer. Então Jesus disse: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Já chegou a hora, não é nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês vão adorar o Pai, não é uma questão de local para adorar a Deus, vão adorar o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito e procura o quê? Os verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Agora eu percebi uma coisa, trazendo essas práticas por meio da igreja, é uma forma fácil de controlar o povo, de dominar, de levar o povo a fazer aquilo que a gente quer. Então entenda uma coisa: a igreja, eu e você, nós não podemos ser escravo de homens. Nós somos comprados por preço e não podemos cair nesse tipo de escravidão. Então vamos lá, em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, nós vamos ler só um versículo. Versículo 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Entende? Então eu vi e tenho percebido que esse sincretismo no meio da igreja é fácil de manipular as pessoas, é fácil de controlar a vida delas, de fazer com que elas façam aquilo que a gente quer. É fácil se enriquecer com a prática de tudo isso. É fácil iludir a mente das pessoas com tudo isso. Mas nós não podemos ser escravo de homens. Entenda isso, meu irmão. O pastor não pode mandar na tua vida, o apóstolo não pode mandar na tua vida. Quem manda na tua vida é Deus e é você. Entende? A liderança só pode se envolver na tua vida até onde você permita que ela se envolva. O que você não permitir, nem pastor, nem liderança alguma tem autoridade para querer controlar a tua vida. Não se torne escravo de homens. Entende ou não? Então voltemos lá em Gálatas agora no capítulo de número 1. O que Paulo fala? Ele diz assim no versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Então o evangelho limpo não agrada homens, meu irmão. O evangelho limpo não agrada a igreja cheia de sincretismo. O evangelho limpo não agrada quem distribui rosa ungida, agorada, quem só fala de demônio. Não agrada. Não agrada. Então não é possível se tornar, agradar a homens. O verdadeiro evangelho só agrada quem é salvo, verdadeiramente salvo. Então o evangelho limpo não agrada esse sincretismo que existe hoje na igreja. Não agrada quem só fala que vai fazer campanha. Não agrada quem distribui coisa orada. Não agrada quem fica rodando o tempo todo. Não agrada. Não agrada. Mas ele fala o quê? Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Depois ele fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por que Paulo fala isso? Porque ele pregou o Cristo crucificado, pregou a graça de Deus, e aquilo que ele anunciava não era segundo o homem. O que aconteceu com os Gálatas? Eles ouviram tudo isso a respeito do que Paulo ensinou a eles, pregou o evangelho da graça para eles, aprendeu. Mas chegou o pessoal da lei e desviou eles daquilo que era graça para o evangelho das obras da escravidão. Entende? Então Paulo escreve essa carta para quê? Nós vamos ver isso até o fim. Para corrigi-los, mostrar o caminho, mostrar a diferença e levá-los de volta
sobriedade. Fala assim, amém.